Salve, salve rapaziada, salve, salve família. Bom, Corinthians 1, Fortaleza 1 na Neoquímica Arena, o terceiro empate seguido no Brasileirão, né? Já estamos com empatite, essa é a grande verdade. Caraca, brother, mais um empate. Esse era jogo para ganhar, né, rapaziada? Para começar a análise, a gente tem que falar isso. Era jogo para ganhar, para ir com moral pro clássico, né, para subir na tabela, para a gente ficar numa posição de conforto ali na tabela do Brasileirão. Né? É um jogo dentro de casa, contra um time que não está muito bem no campeonato, né, que está com um técnico novo, começo de trabalho. Então era jogo para ganhar, né? Não tem outra circunstância. Era ganhar esse jogo. Né? Num empate eu não acho um bom resultado contra um time que está fragilizado, dentro da nossa casa, né, nas vésperas de um derby muito decisivo, tinha que ganhar esse jogo, tá? E por que a gente não ganhou? Vamos analisar aí, tá? Eu já vou soltar aqui de cara para mim a grande questão do porquê que a gente não conseguiu vencer a partida hoje foi o seguinte: o Dorival entra com o time reserva, totalmente reserva, tirando o Hugo ali, André Ramalho, enfim, algumas peças que atuam como titulares. Acho que só o André Ramalho e o Hugo, tá? Se não me falha a memória. Ele entra com o time reserva. Toma um gol muito cedo, muito cedo, muito cedo, tá? Com 5 minutos, o Corinthians toma aquele gol besta por falha ali do Félix Torres, né? Que a gente não tem, cara. É aquilo que eu falo, né? Bato muito nessa tecla com vocês, né? Um time que quer estar no pedestal acima, estar na prateleira acima, né? Concorrer com as grandes equipes aí do Brasil, não tem como você contar com um zagueiro improvisado na lateral direita para ser reserva do titular. Não tem como, né? Isso que eu não estou nem falando do Léo Maná, que é pior. O Félix Torres ainda consegue ser melhor que o Léo Maná na lateral direita. Improvisado, hein? Um zagueiro improvisado. Félix Torres, ruim do jeito que ele consegue ser melhor que o Maná. É impressionante, tanto que o Léo Maná é ruim hoje, nem relacionado foi. Mas eu venho batendo nessa tecla, gente, desde o começo do ano. Desde o começo do ano eu venho falando, gente, precisa de um reserva para o Mateuzinho, precisa de um reserva para o Mateuzinho. No jogo que a gente precisar poupar o Mateuzinho, no jogo que o Mateus se machuca, sei lá, toma amarelo. Quem que a gente vai colocar nessa lateral? Não tem quem colocar, né? Na lateral esquerda, até a gente está bem, teoricamente. Tem o Bidu e o Andileri ali, são dois bons jogadores. Agora, na lateral direita é terrível a nossa situação na lateral direita, gente. E aí não tem o que fazer. Você contar com um zagueiro, improvisar um zagueiro já é ruim. Improvisado na lateral direita, o que você vai esperar disso? Ah, mas foi bem em alguns jogos, Vitor. Foi, mas não é a posição do cara. Né? Não tem como um time, é isso que eu estou falando, não tem como um time que quer estar no pedestal acima contar com isso, contar com um zagueiro improvisado, um zagueiro ruim, né? Ainda se fosse um zagueiro bom, tudo bem. Então sai o primeiro gol do Fortaleza, em falha do Félix Torres, bola nas costas dele. O André Ramalho até seguiu o Breno Lopes ali até o final da jogada, mas não deu nenhum bote também. Tinha que ter travado no carrinho, ter dado um carrinho, tentado atrapalhar o chute do Breno Lopes. Meio que correu a distância ali, achou um gol. Enfim, 1-0 Fortaleza muito cedo. Mas a grande verdade é que o Corinthians teve chances de empatar e talvez até virar a partida ainda no primeiro tempo, mesmo com os reservas, né? Perdemos muitos gols. O Andileri, cara, ele teve, sem brincadeira, acho que 4 chances seguidas. A primeira que ele recebe uma bola, que eu acho que depois ele tenta cruzar. A segunda que ele chuta e o goleiro defende. A terceira que ele chuta e a bola pega na trave. E a outra eu não vou me lembrar aqui de cabeça, não sei se, enfim. Mas acho que foram entre 3 ou 4 chances ali do Andileri, em sequenciais, assim, um lance após o outro, Andileri, que inclusive foi eleito craque da partida, fez uma partida excelente mesmo, mas perdeu gols, né? Aí tem como cobrar a finalização do Andileri? Não, né? Obviamente, acho que ele fez o que dava para fazer ali no pé de um lateral esquerdo, que não é muito... Talvez fosse o Bidu, talvez saísse os gols, né? Porque o Bidu é um pouco mais habilidoso nessa parte ofensiva, né? Mas aí tivemos muitas chances, desperdiçamos muitas oportunidades. Teve uma do Romero que ele pega um pouco atrás e perde também. Acho que teve 2 lances do Romero, uma cabeçada também, enfim.
Perdemos muitas oportunidades de talvez até virar o jogo ainda no primeiro tempo, né? E é outra coisa que eu venho falando muito para vocês aqui. Gente, se quer ganhar, se quer estar no pedestal acima, se quer confiança para disputar campeonatos, para chegar forte nessa Copa do Brasil aí, que é o que a gente vai disputar, tem que fazer os gols, tem que aproveitar as oportunidades, né? Para a gente ficar tranquilo no brasileiro, não passar por aquele sufoco que a gente vem passando nos últimos anos. Então é converter as chances, está criando oportunidade. Foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Botafogo, né? Foi assim contra o Cruzeiro. Então a gente vem criando chances de fazer gol, mas não está convertendo. Tem que colocar cabeça no lugar. Até contra o Palmeiras, apesar de a gente ter ganho, poderia ter sido um placar mais elástico, né? Enfim, então tem que colocar a cabeça no lugar, treinar mais finalização, porque está criando, está tendo oportunidade, mas não está convertendo. E aí a gente passa a sensação do quê? Pô, o time não está fazendo porra nenhuma dentro de campo, mas na verdade tá tendo, apresentando um futebol, né? Tá criando oportunidades, mas não tá convertendo. E aí a gente fica com essa sensação de bosta de que não tá acontecendo porra nenhuma, né? Enfim, por isso que eu venho já falando isso para vocês há bom tempo. Tem que caprichar, tem que treinar mais finalização, que o time tá errando muito, né? E aí, fim de primeiro tempo, e o Dorival vem com a cavalaria para o segundo, né? Já com Memphis, Garro, Yuri, ele coloca também Mateuzinho na lateral, e aí o Corinthians melhora muito, obviamente, né? O Corinthians ganhou muito, óbvio, você taca, apelou, né? Tipo assim, pô, apelou agora, né? E aí taca o trio para jogar, e aí o Corinthians começa a evoluir, aí depois ainda vem o Carrilho, né? E aí o Corinthians começa a criar pressão, 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 mas ainda sem conseguir converter em gol, né? Muitas oportunidades, mas falta capricho, falta refino ali no último terço para encontrar os gols, encontrar a rede. E aí o gol sai dos pés do Carrilho, já nos acréscimos, muito tarde, né? Se esse gol saísse, quem sabe aí 10 minutos, 5 minutos mais cedo, quem sabe, do que saiu, acho que o Coringão até viraria essa partida aí, mas saiu muito tarde, aí já não dava mais tempo de conseguir virar, né? Carrilhão entrou muito bem, muito participativo. Eu sou muito fã do futebol do Carrilho, vocês sabem. Eu sempre deixo muito claro aqui para vocês o tanto que eu sou fã dele, né? Eu acho que é um jogador muito lúcido, é um jogador que traz muita consciência para essa equipe, que é um jogador que às vezes não tem tanto destaque como tem Memphis, Garro, Yuri, mas é um cara que está sempre ali. Então eu sou muito fã do Carrilho, apesar de algumas críticas que vocês fizeram aí nos últimos jogos a ele. Eu sou fã demais do homem, tá? Golzinho dele ali. Mas a grande verdade é que saiu tarde, né? O gol saiu muito tarde. Se tivesse saído mais cedo, acho que a gente viraria essa partida com certeza. Mas o que eu tenho para trazer no geral assim é isso, gente. A gente criou, mas tem que converter. Tá ruim as finalizações do Corinthians. A gente está finalizando muito mal as jogadas, cara. Muito mal, falta capricho, menos ansiedade. Talvez essa pressão atrapalhe, assim, né? A fase não é muito boa, a bola fica mais, né, pesada, parece, né? Mas tem que ter mais capricho, mais calma, menos ansiedade para decidir a jogada, pensar melhor, né? Escolher a melhor opção, né? Que aí, assim eu acho que o Corinthians vai evoluir, vai crescer sim durante a temporada. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: Vitor, eu não concordo com essa questão de poupar os jogadores. Calma, vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Ah, mas tem que poupar para o jogo de quarta-feira? Sim, o Corinthians está com uma grande carga, né? Os principais jogadores, principalmente o trio, o Carrilho, estão com carga acumulada, excesso de estresse muscular, então tem que ser poupado sim para um jogo que é tão importante que é o de quarta-feira, e a cabeça está só nisso, obviamente, né? E é um estresse não só físico, não só muscular, mas mental, tudo mais, enfim. Desgasta bastante o jogador, então tem que poupar sim. Só que eu sou a favor de uma maneira de você poupar os jogadores diferente. Com o quê? Cara, eu sou a favor de entrar com o time titular. Então entra com o time titular, poupa uma peça ou outra ali que esteja realmente muito cansado, né? Mas entra com os titulares. Entra com os titulares, faz um primeiro tempo naquele jogo tete a tete, né? Naquele jogo que os dois times vão sair para tentar alguma coisa, que os dois times estão ainda se estudando dentro de campo. Faz um excelente primeiro tempo, ganha a partida no primeiro tempo, faz um 2-0 com os titulares, com o time que tem competência, porque a gente sabe que os nossos reservas são terríveis. Então faz o resultado no primeiro tempo.
com os titulares, tá? Por que eu falo isso? Porque no primeiro tempo, o Fortaleza não vai se recuar. O Fortaleza não vai colocar 11 caras atrás e ficar esperando o Corinthians. Não, o Fortaleza vai querer sair para o jogo também, né? Assim como foi no primeiro tempo. O Fortaleza quis sair para o jogo, né? Foi assim que aconteceu. E aí, quando você tem uma equipe do outro lado que sai para o jogo, que sai um pouco da defesa, que não fica só encurralada na zaga com 11 lá tentando defender, fica mais fácil quando a outra equipe está saindo. Então, os buracos, os espaços, os atalhos no campo começam a aparecer quando as duas equipes estão dispostas para a trocação, que isso acontece no primeiro tempo. Então entra com os titulares, faz o jogo no primeiro tempo, ganha no primeiro tempo, faz 2-0 ali, um placar confortável, para no segundo tempo você tira esses caras. Tira esses caras no segundo tempo. Tira lá o trio, enfim, quem tiver cansado, tira, sai, e aí você vem com os reservas. Só que aí no segundo tempo é diferente, porque aí você se arma defensivamente, e aí quem vai ter que atacar seria o Fortaleza. E aí você fica com armas poderosas para o contra-ataque. Talismã. Falar que o Thales Magno é uma arma poderosa, eu nunca achei que eu ia falar isso. Mas é um jogador que tem uma possibilidade de tentar puxar um contra-ataque, o próprio Dieguinho, né, que fez uma excelente partida, né, já venho falando há muito tempo para colocar os moleques da base, né, o Kaique ainda não teve a oportunidade que eu gostaria que ele tivesse, mas entrou com o Dieguinho hoje, fez uma boa partida. Então você coloca esses jogadores que conseguem puxar contra-ataques, que não são tão pesados, jogadores mais leves, no segundo tempo. E aí você se arma defensivamente, deixa o Fortaleza vir e sai no contra-ataque, mata, faz 3, 4. Num jogo que se torna mais fácil para o Corinthians. Mas o jogo ele tem que ser vencido no primeiro tempo com os titulares. Né? E aí, o que você faz? Aí você entra com os reservas não dão conta do recado, a gente sabe muito bem. Foi assim contra o Botafogo, teve que apelar, colocou os titulares e empatou. E hoje é a mesma coisa. Entra com os reservas não dão conta do recado, a gente toma o gol, e aí vai para o segundo tempo, tem que vir com os titulares, e aí os titulares empatam a partida. Né? Por que não inverter? Deixar os titulares fazerem o placar já no primeiro tempo, e aí no segundo você mexe, troca quem está cansado, coloca uma equipe mais leve e fica no contra-ataque, se arma defensivamente, fica com a bola sem correr riscos. Né? Agora, é uma estratégia meio esquisita na minha visão, parece que prefere arriscar, não, vamos tentar com os reservas, se não der certo, no segundo tempo a gente vai com tudo para cima dos caras. Eu não gosto desse estilo de jogo, eu acho que não é uma estratégia correta, tá? Não vejo como uma estratégia proveitosa. Tá? A gente vê aí o que está acontecendo, foi assim contra o Botafogo, foi assim hoje, exatamente o mesmo jogo, né? Então eu sou a favor dessa opinião, entra com o time titular no primeiro tempo, faz o resultado e no segundo você se mantém, né? Porque aí o que acontece? Aí você coloca os titulares perdendo, né? Perdendo o jogo, é óbvio, é mais pressão na arena, dentro de casa, é mais pressão em cima dos caras para tentar resolver a partida. Né? A perna começa a ficar um pouco mais pesada, começa a errar finalizações que não errariam no primeiro tempo, quando tivesse com a partida um pouco mais confortável. Você tem que correr muito mais, tem que se esforçar muito mais. Né? E aí a gente falando até de desgaste. Quando você está com o placar saindo atrás do placar, você tem que correr muito mais. Né? Você tem que se esforçar muito mais. Então desgasta ainda mais os jogadores, colocando eles no segundo tempo. Né? E aí tem toda essa pressão, tudo mais. E aí você pega um adversário que se defendeu o segundo tempo inteiro, com 11 lá atrás, colocaram os 11 caras lá atrás e o nosso time tentando furar bloqueio, furar bloqueio, furar bloqueio, mas é muito difícil. Fica um jogo travado, fica um jogo congestionado, um jogo que não aparece os espaços, porque a outra equipe está disposta somente a se defender e não sair para trocação, como seria no primeiro tempo. Tá? Então essa é a minha visão. Prefiro, entra com os titulares no primeiro tempo, resolve o jogo, no segundo tempo você tira eles, coloca os moleques para jogar, dá a minutagem para quem precisa, e aí você se arma defensivamente, faz um jogo mais calmo e tenta até no contra-ataque ampliar a partida. Tá? Essa é a minha opinião. Isso é o que eu acho, é o que eu penso, eu não sei o que vocês pensam. Já deixa aí nos comentários aí se você acha que também deveria ser dessa forma. Tá? Enfim, empatezinho chato, lógico, mais um empate seguido, terceiro, tá chato assim, empatiticice, né? Mas, né, enfim, a cabeça é só em quarta-feira realmente, é 100% nisso,
acaba o jogo, a torcida grita, obviamente. E é isso, mano. É quarta-feira, é o jogo da vida, tem que jogar com alma, vai ser muito difícil mesmo. Mesmo a gente tendo vantagem no placar, esses caras vão vir com tudo, com tudo para cima da gente. É contra tudo e contra todos, literalmente. Mas eu acredito no Coringão, acredito que se entrar com vontade, se fizer um jogo disputado, um jogo de inteligência, um jogo que tire o ímpeto ofensivo do Palmeiras, assim como fez a final, né, lá na casa dos caras, que a gente ganhou de 1-0 com o gol do Yuri. Cara, se fizer aquela partida, a gente passa com a mão nas costas e vai aí para as quartas de final da Copa do Brasil, que seria um título importantíssimo, muita grana, né, pra gente, e também pra gente gritar campeão, que faz tempo que a gente não ganha esse título, e eu gosto de mata-mata assim. Enfim, cabeça é foco total em quarta-feira. Eu espero que dê tudo certo pra gente. Já comece aí sua positividade, sua reza aí, seu não sei o que você vai fazer aí. Vai, vamos pra cima. É nóis. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. Deixa o seu like, porque me ajuda demais, gente. Importante, vocês estão esquecendo de deixar o like. Tem muita gente visualizando os vídeos, mas não deixa o like, mano. O que me ajuda é o like, porque quando você dá o seu likezinho, o YouTube começa a recomendar o meu vídeo para outras pessoas, e aí você me ajuda demais ao meu conteúdo ser espalhado, a chegar em pessoas que ainda não me conhecem, certo? Então, se você gosta de mim, gosta aí do que a gente cria, deixa o seu like, me ajuda, fortalece aí, tá bom? Tamo junto, não esquece de se inscrever no canal, é nóis, até quarta-feira, vai Corinthians, é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida, no Corinthians não é brincadeira.